Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova apresenta Santos de Calça Jeans, de Adriano Gonçalves. Livro da editora Canção Nova. Leitura Adriano Gonçalves. Capítulo 1. A Revolução Jesus. A montanha-russa da vida, uma revolução. Se pararmos para refletir sobre a vida e como ela é, possivelmente chegaremos a várias conclusões, que ainda pode divergir de pessoa para pessoa, em razão dos diferentes momentos. Ainda bem que é assim, pois a diversidade faz parte da vida. Contudo, gostaria de partilhar a conclusão que extraio da vida. Para mim, a vida é uma montanha-russa. Ora, estamos lá em cima, cursando faculdade, com ótimas notas, fazendo estágio remunerado já no 2º ano de curso. O namoro vai de vento em popa, sem cobranças. Em casa também está uma maravilha. Os pais se mostram super amigos e os irmãos estão um doce. Além disso, o time do coração lidera o campeonato brasileiro sem nenhuma chance de rebaixamento. E assim, nada de sofrimento ou desespero. Com Deus, parece que o Salmo 139 foi inspirado em nossa vida. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Ele simplesmente está conosco e sabe de tudo o que se passa. Porém, há dias em que nossa vida parece estar de cabeça para baixo. É como andar de montanha-russa e chegar naquele momento em que temos a impressão de que o carrinho, por causa do loop, sairá do trilho e a qualquer instante cairemos de cara no chão. Quantas vezes nossa vida não esteve assim? Semelhante à situação em que um professor chega à sala de aula e exige a leitura de 3 livros de 780 páginas cada um e uma resenha que deve ser entregue em uma semana, seguindo estritamente todas as regras da metodologia científica. Lembra-se? Os textos devem ser apresentados em papel branco, formato A4, 21 cm por 29,7, digitados na cor preta, no anverso da folha, na fonte Arial ou Times New Roman, justificados e com a indicação de parágrafos, tamanho de fonte 12 para o texto e 10 para citações longas e notas de rodapé e etc. Melhor parar por aqui, afinal, este é um livro para ser ouvido e não um trabalho de faculdade a ser realizado, não é? Mas voltemos aos dias de baixa. Quem nunca chegou em casa depois de pegar um ônibus lotado e encontrou em cima do fogão aquele macarrão instantâneo feito há 3 horas, ansioso à espera de alguém e prontinho para ser devorado? Ou entrou no quarto e, ao ligar o computador para acessar a internet, percebeu que não havia conexão, pois a mensalidade não havia sido paga. E ainda por cima, recebe a ligação do namorado, da namorada, super bravo, porque a data do aniversário de namoro foi esquecida. E para piorar a situação, recebe a notícia de que o pai descobriu um câncer. Podemos afirmar que a vida é assim, uma montanha-russa. Ora estamos lá em cima, ora lá embaixo. Quando tudo vai bem, quase não questionamos, simplesmente curtimos o momento e nada mais. Mas quando estamos na pior, muitas perguntas surgem, tais como: por que comigo? Onde está Deus? Quando isso vai passar? Será que nasci para sofrer assim? Simplesmente elas aparecem e abalam as nossas estruturas. Em nossa mente, logo vem a ideia de um Deus que se esqueceu de nós, que está bem longe e não vê o nosso sofrimento. Desse modo, acreditamos que Deus nos castigou e não nos quer felizes. No entanto, diante dessa montanha-russa, é preciso entender que Deus tem um papel muito bacana em nossa vida. Para alcançar o sucesso nessa montanha-russa, o que devemos ter inicialmente? Acertou em cheio quem pensou no cinto de segurança ou na trava de segurança. Deus exerce, de certa maneira, essa função, segurança. Segurança tanto nos momentos bons como nos ruins. Quando tudo vai bem, Ele cuida dos detalhes, para que não possamos sair do trilho. E quando tudo dá errado, Ele é a segurança que não nos faz desistir de acertar. Convido-o a fazer uma pergunta. Estou com o cinto de segurança? Estou com Deus? Hoje, a imagem de Deus está muito deturpada e caímos no relativismo imenso. A figura de Deus, que é Pai e Criador, fica bem longe da realidade.
Algumas pessoas carregam a imagem de um Deus carrasco, sempre à espera de um momento para lançar raios de condenação, fogo e enxofre. Outras têm a imagem de um Deus indiferente, que nos colocou neste mundo e deu as costas. Deus, para mim, é revolucionário, tão revolucionário que se encarnou, se fez homem para nos salvar. Conhecendo a revolução. Jesus simplesmente mudou a história. Tudo é contado a partir de Jesus, queira ou não. Todo fato narrado é situado antes de Cristo, AC, ou depois de Cristo, DC. Ele mudou tudo a ver ao mundo. E se ele mudou toda a história, não poderá mudar a nossa? Hoje o mundo é marcado pelo marketing. Fala-se muito em network, marketing pessoal, etc. Assim, vamos pensar nos políticos. Quando em campanha, eles fazem dezenas de promessas. Melhores salários, impostos reduzidos, inflação mais baixa, cuidados com os doentes e os pobres, empregos para todos. Tudo isso em cima de uma estratégia imensa de marketing, desde o discurso até os santinhos e as propagandas nos meios de comunicação social. Jesus, ao contrário, não tinha um plano de campanha tão atrativo assim. Durante sua campanha de anúncio do reino de Deus, o que ele prometeu? As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Mateus 8, 20. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. E segui-lo até os confins da terra. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro à cintura. Mateus 10, 9. Diríamos que esta é uma campanha inútil, falha. Aparentemente, Jesus não tinha habilidade para escolher as pessoas que estariam ao seu lado. Ele confiava demais nos outros. Entre aqueles que chamou, a maioria não sabia ler e escrever. Dos 12 escolhidos, um o entregou, outro o negou. Os demais fugiram. Apenas um permaneceu junto à cruz. Para evangelizar os pagãos, escolheu um perseguidor dos crentes, Paulo. Escolheu-nos nós frágeis e pecadores. Jesus é incorrigível. Escolhe o que no mundo é fraco e desprezível para confundir os fortes. E nós, quem estamos escolhendo? Jesus não se preocupa com a quantidade, mas sim com a qualidade. Um dia, um amigo brincou dizendo que Jesus foi o primeiro tuiteiro, porque falou a Mateus: "Vem, segue-me". Mas certamente Jesus não se preocupava com o número de pessoas, e sim com elas, cada uma delas. Ele não via a multidão, e sim cada uma em particular. Se observarmos, Jesus não sabia matemática, pois exatas não era o seu forte. Sabe aquela parábola sobre um homem que tinha um rebanho com 100 ovelhas, da quais uma se perdeu? O que ele fez? Como para ele uma é tão importante como as 99, ou seja, 1 é igual a 99, deixou as 99 para buscar aquela que se perdeu. E ao encontrá-la, voltou com ela para casa, feliz e festivo. E nós, o que teríamos pensado? Bem, que o melhor é segurar as 99, antes que uma mais se perca. Tal parábola, mais uma vez, apresenta a lógica de Jesus. 1 é igual a 99, a lógica de ter a pessoa como mais importante. Muitas das atitudes de Jesus feriam a normalidade da época. Ele rompe tudo que é normal. É mestre em quebrar paradigmas. E você, está a fim de encarar esta? De sair da normalidade? De ir contra a maré? Paulo afirmou que a pregação da cruz, Cristo, é loucura para os que se perdem. 1 Coríntios 1, 18. Ter essa segurança em Deus é se aventurar na vida, com o risco de ser chamado de louco. Afinal, é uma loucura ser de Deus, pois significa romper paradigmas todos os dias. Na aventura de seguir a Cristo, é necessário ter a disposição de ser louco aqui nesta terra, para ser de verdade um são no céu. É viver manhãs e tardes, subidas e descidas, mas com a firme confiança de que o céu nos pertence. Manhãs e tardes. A Bíblia é recheada de histórias de pessoas que viveram assim, uma vida ordinária, que em certo momento tornou-se extraordinária em Jesus. Você se lembra daquele começo de tarde em que Jesus se encontrou com a samaritana? Jesus, nesse episódio, fez questão de marcar a hora. Era por volta do meio-dia. Nesse momento, que horas são no seu relógio?
Registre esta hora, pois é a hora de se encontrar com Deus. É a hora marcada para ter um impacto de amor com aquele que te ama incondicionalmente. Ele quer fazer em sua vida o que fez na vida da samaritana. Quer sentir? Então se abra. Aquela mulher foi encontrada em um momento bem complicado. Meio-dia é hora de sol a pino, hora de comer e não de sair para trabalhar. Mas o meio-dia também serve para separar a manhã e a tarde, sendo, na verdade, um ponto de divisão. Não sabemos como foi a manhã daquela mulher. Se foi uma manhã de erros ou acertos. Se no trilho da montanha-russa ela se encontrava lá em cima ou lá embaixo. O fato de ter saído ao meio-dia indica que ela trazia no coração a certeza de que não se encontraria com ninguém. E dessa forma, ninguém lhe apontaria as atitudes realizadas durante a manhã. Enfim, ninguém testemunharia seus atos matinais e as possíveis baixas de sua vida. O meio-dia era a hora de se esconder, hora de não ser vista nem ser encontrada. A samaritana carregava em si tantos erros que se autocondenava, fazendo de seus erros na vida uma vida de erros. Não via a si mesmo de maneira positiva. Já tinha se convencido de que seus erros a definiam como um erro. A manhã tinha sido toda errada. Ela não alcançara os seus objetivos. E chega ao meio-dia cansada, com balde na mão e com sede. Já havia literalmente chutado balde algumas vezes pelo caminho. Estava cansada da sua vida. Aqui é possível parar e refletir. Quantas vezes não nos víamos assim, cansados, com vontade de chutar o balde e desistir de tudo, desistir de nós mesmos? Lembremos da montanha-russa, são os momentos de baixa. Mas eis que quem aparece? O revolucionário Jesus, a segurança. Ele é tão revolucionário que ao invés da mulher pedir favor a ele, é ele quem pede a ela. Deus pede um favor a uma mulher que viveu uma manhã sem esperança. Ela se apresenta naquele momento pensando em sua manhã, considerando-se indigna e assumindo sua derrota. Então, o olhar de Jesus é lançado a ela: dá-me de beber. E ela talvez tenha dito a si mesma: poxa vida, no momento em que condeno a mim mesma, Jesus aparece e pede. Nesta hora, o olhar de Jesus parece falar: pare com isso, o erro não é você. Vamos recomeçar. Dá-me seus erros. Vamos juntos recomeçar. Apenas uma atitude assim é capaz de nos fazer esquecer de tudo que não deu certo. Somente uma atitude desta faz o milagre de reerguer o caído e dar esperança ao desesperançado. Pare um pouco neste momento e se coloque nesta cena. Você no poço de seus limites. É meio-dia, momento de divisão entre manhã e tarde. Como foi a manhã de sua vida? O que se passou? Como você chegou a este poço? Quais são seus sentimentos? O que se passa em seu interior? Condenação? Desmerecimento? Mas eis que Jesus, o revolucionário, chega e diz: dá-me os seus erros, seus pecados, dá-me sua manhã. Ele deseja ainda fazer-lhe uma promessa: quero te dar uma tarde, mas é preciso tirar-te da manhã. Agora sim, vamos continuar. E não se esqueça, estamos em um trilho de montanha-russa. Durante a leitura, você poderá viver momentos de altas e de baixas. Está usando o cinto? Jesus olhou para aquela mulher não para condená-la, mas para uma profunda cura interior. O olhar que acolhe e liberta. O interessante é que Jesus acolhe, mas em certo momento da conversa, ele aponta a verdade daquela mulher. E tudo o que ela precisava era ter a capacidade de dizer: eu sou isso. Diante de Deus, máscaras não funcionam. Não se trata de uma festa fantasia. Reconhecer é o primeiro passo para contemplar a tarde. Enquanto fingirmos para nós mesmos, não iremos a lugar nenhum. Enquanto não reconhecermos as nossas necessidades, as nossas lutas, os nossos males, enquanto não dermos nomes aos nossos sentimentos e encará-los, eles serão maiores do que nós. Enquanto temermos os malefícios da manhã, não seremos capazes de adentrar a tarde. Jesus nos revela a nós mesmos. Ele é a palavra que liberta. Aqui entra o poder redentor de Deus por meio de seu Filho Jesus. É o poder do olhar que restitui,
fazendo com que aquela mulher pudesse descobrir as forças que antes desconhecia e assumir a derrota de sua vida. Porém, ao mesmo tempo, reconhecer nas palavras de Jesus que ela nasceu para dar certo. Pare mais uma vez para dizer: nasci para dar certo. Não sou um caso perdido, sou precioso. Agora, Jesus inaugura uma tarde em sua vida. É preciso se convencer dessa verdade. Se quiser, escreva isso no espelho do seu quarto, na cabeceira da sua cama, em seu caderno, mas acima de tudo, escreva esta verdade em seu coração. Quantos de nós temos de passar pelo duro aprendizado de dizer: não deu certo, eu falhei, ou pisei na bola? Por orgulho, mentimos para o outro, para Deus e para nós mesmos. Jesus deu àquela mulher a força para reconhecer: eu não nasci para viver eternamente nessa condição de miserável. Assumir os erros sem nos lançarmos no amor de Deus é perda de tempo. Deus quer nos levantar, mas antes é preciso admitir o fracasso, assumir as manhãs da vida. A mão de Deus está posta em nossa direção. Não tenhamos medo de nos apresentar com os baldes vazios e permitir que Ele os encha, para assim não continuarmos em uma vida de chutar o balde. É importante reconhecer que quem nos leva para frente é o amor de Deus, que nos encoraja a olhar para nós mesmos e constatar: não deu certo, mas ainda pode dar, e está dando. Ele é nossa segurança, está conosco. Deus não pode facilitar, pois se fizer isto, tirará a nossa parte, aquela que cabe a nós realizar. É nos loopings da vida que realmente nos conscientizamos de que, se não fosse a segurança de Deus, já éramos. É como diz a música: quem me segurou foi Deus. A revolução Jesus em nossa vida é isso, uma vida de recomeços, manhãs e tardes. Nasci para dar certo. Às vezes, somos especialistas em reparar somente naquilo que não deu certo em nós. Assumimos a postura de acusador. E ainda pior, quando agimos assim com os outros, aí dá tudo errado. Jesus é tão revolucionário que não olha a prostituta, mas sim a mulher. Não olha o ladrão, mas o discípulo. Não olha o pecador, vê o filho. Precisamos viver esta revolução Jesus, que é capaz de mudar o olhar para realmente ver. No rosto de Jesus encontramos amor. Nossa manhã só pode ser curada se fixarmos os olhos no rosto dele, em seu olhar, que é capaz de nos refazer e tirar a placa que nos intitulava falido. Mais adiante falaremos da mania que as pessoas têm de nos tratar como falidos, praças públicas. Contudo, desde já, nos coloquemos uma plaquinha que diz assim: nasci para dar certo. Depois, outras placas serão colocadas. A vida é uma caixinha de surpresas. Parece mesmo que estamos diariamente em uma montanha-russa, em que depois de uma subida arrebatadora, deparamo-nos com uma descida vertiginosa. São esses altos e baixos que nos ajudam a perceber melhor tudo à nossa volta e nos ensinam a lidar com os acontecimentos e pessoas. Na vida da samaritana não foi diferente, não é? Mas o melhor é saber que sempre existe um amigo conosco, seja nas subidas ou nas descidas, provocando revolução. A revolução trazida por ele foi a do amor, a revolução da misericórdia e da compaixão, a revolução da graça imerecida, a revolução de ver a vida com os olhos do bem, do amar o semelhante, do derrubar a parede de separação, do reconciliar os céus com a terra e do viver uma fé que não precisa se provar e nem ser provada para os outros, mas que é vivida na intimidade com Deus, nas sendas do coração. Em Jesus, a revolução é concreta, muda paradigmas e estabelece novos conceitos. O maior é o menor, os últimos, os primeiros. Os cobradores de impostos, os pecadores arrependidos, entram no reino dos céus na frente dos sacerdotes, dos doutores da religião. Quem quiser ser o maior, deverá ser aquele que serve a todos. Um só é o mestre e todos somos irmãos. Os que se humilham são exaltados. Os pacificadores herdam a terra. O reino é dos pobres de espírito, dos maltrapilhos. Que não se fizer como uma criança, não entra no reino do Senhor. Não existem fórmulas nem métodos. Nada é explicado como causa e efeito. O sol nasce sobre justos e injustos. E Deus é bom até com os ingratos e maus. Ele é manso e humilde de coração.
O seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Ele não discute, nem grita nas praças, não quebra a cana que já está quebrada, nem apaga o pavio que ainda está fumegando. Ninguém é forçado a segui-lo, ele apenas convida. Vem. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.